Olha que história triste, muito triste e violenta, viu? Ela teria sido estuprada por um outro adolescente de apenas 15 anos. Ela precisou ir para o hospital, foi medicada e foi liberada. A Beatriz Lacerda está com a gente aqui porque a gente teve acesso a detalhes desse crime. Claro que a gente vai omitir algumas situações mais sérias, né, que estão nesses relatórios da polícia, mas a dor física pode passar, mas a psicológica, ela vai demorar um pouco mais, né? A Beatriz Lacerda está com a gente, porque, Bia, a história foi muito violenta, né, Bia? Como é que começou essa história? Um contato na internet, é isso? Isso mesmo, essa adolescente de 14 anos, ela manteve contato pela internet com um outro adolescente de 15, através de uma rede social. Os dois, então, marcaram um encontro, que foi na casa dessa adolescente, lá em União dos Palmares. Esse encontro ocorreu quando os pais da menina não estavam em casa. A conversa entre os dois jovens começou ali na sala, no sofá, e depois evoluiu e eles decidiram ir para o quarto, onde supostamente manteriam alguma relação sexual. Porém, de acordo com a vítima, ela desistiu do ato. Ela informou a ele que não estava mais disposta a levar aquela relação em frente. Então, foi aí que ele teria estuprado essa adolescente de 14 anos. Lembrando que ele tinha somente 1 ano a mais que ela. Então, eram os dois muito jovens. Só que ele não só forçou a menina a praticar esses abusos, como teve alguns requintes de crueldade. Ele também apertou a boca dela para que ela não pudesse gritar, teria desferido vários socos. E a gente tem alguns detalhes agora na fala da Andréa Teodósio, que é a coordenadora do Núcleo de Assistência à Vítima e Família da RAVES, que é a rede que presta assistência a essas vítimas de violência sexual. Prestem atenção no que ela explicou, do que esse rapaz de 15 anos fez com essa menina. Vamos ouvir. Na última quinta-feira, a regulação da rede de atenção às violências recebeu a informação que o HGE tinha recebido uma adolescente de 14 anos com várias lacerações de partes íntimas e um sangramento intenso, procedente do Hospital da Mata. Essa adolescente foi encaminhada para o centro cirúrgico, submetida à sutura em várias regiões. No dia seguinte, recebeu alta hospitalar. Uma psicóloga da rede foi buscá-la no HGE e levou até a área Lilás para que ela recebesse o atendimento multiprofissional, com psicóloga, assistente social, ginecologista e legista. Chegando lá, a mãe contou que a mesma estava sozinha em casa, marcou o encontro com um conhecido de WhatsApp, um adolescente de 15 anos de idade. A mãe tinha saído para ir para a escola. Eles foram para o quarto, tiveram relação sexual. Após a relação, o mesmo introduziu a mão na vagina da adolescente por várias vezes, até acontecer o sangramento intenso. Quando a mãe chegou da escola, que viu aquela cena, ficou muito preocupada. A adolescente contou a história, encaminhou ela até o Hospital da Mata, onde foi transferida para o HGE, realizou as suturas. Na área Lilás foi realizado o exame de construção carnal, corpo de delito. Ela recebeu todas as profilaxias para doença sexualmente transmissível, como também acolhimento e escuta com um profissional adequado. Olha, é realmente chocante ouvir a história do que esse jovem de apenas 15 anos fez com essa menina. A gente evitou aqui dar detalhes, preferimos que a própria coordenadora do serviço especializado falasse o que foi feito. Então, essa violência brutal, um estupro, literalmente. E então a gente gostaria de chamar a atenção para esse caso também no ponto da educação. A educação sexual que começa dentro de casa, os pais conversando, explicando para os seus adolescentes sobre as condutas nesse tipo de situação. Então, certamente os adolescentes têm uma iniciação da sua vida sexual, isso é natural, é normal, mas é preciso que os pais estejam
atentos, né? Não evitem esse tipo de conversa, até para prevenir situações como essa que a gente acabou de ver, sobre cuidados básicos, noções também de segurança. Infelizmente, esse caso ocorreu e a gente precisa repercutir. Agora, você que está em casa e que prestou atenção no que esse cara fez, né? Esse jovem de 15 anos, a gente quer saber o que acontece com ele, já que ele não pode ir preso. Ele vai responder pelo estupro em que grau, né? Tratando-se de um adolescente que estuprou uma outra adolescente. Vamos então agora ouvir a palavra de um mestre em Direito Penal. Ele é formado, inclusive, pela Universidade Federal de Alagoas, é mestre pela UFAL e é advogado criminalista. Eu falo agora com Douglas Bastos. Olha só, Douglas, em que medida esse adolescente pode responder? O que deve acontecer daqui para frente? Claro que a polícia já começou a investigar o caso, laudos serão apresentados para comprovar o dano que ele causou a essa menina de 15 anos. Ela teve que fazer uma cirurgia por conta dessa violência sexual. O que pode acontecer com ele daqui para frente? Boa noite, Beatriz. Boa noite, Edson Moura. Boa noite a todos os telespectadores. Primeiro de tudo é entendermos que é lamentável, né, o que aconteceu. Do ponto de vista criminal, o direito penal, a teoria do crime, ela traz consigo que é necessário um elemento chamado culpabilidade. E o menor, por ser ausente da chamada imputabilidade penal, por ele ser menor de idade, ele não responde pelo crime. Ele não vai responder, portanto, Beatriz, na seara penal. No entanto, ele vai responder na seara do Estatuto da Criança e do Adolescente. Para ele, que é considerado como ter praticado um ato infracional análogo ao estupro, tá? Inclusive qualificado pelo resultado gravíssimo que aconteceu com a vítima, ele vai responder nos termos do artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente, sem submetido a medidas socioeducativas. Se criança fosse, né, até 11 anos, 12 anos incompletos, ele responderia por uma medida protetiva. Como ele já é adolescente, ou seja, de 12 até 17 anos, ele recebe uma medida socioeducativa, se assim o procedimento, né, administrativo lá no Juizado da Infância e da Juventude, assim considerar que ele tenha praticado. Do ponto de vista, né, que é bastante interessante abordarmos isso, do ponto de vista dos pais do menor de 15 anos, há uma responsabilidade por parte deles. Só haveria essa responsabilidade se, e somente se, responsabilidade penal, se eles fossem partícipes deste delito, tá? Que não é um crime, na verdade é um ato infracional. Como assim? Se eles fossem coniventes com essa prática, se eles tivessem de alguma forma contribuído com o resultado, ou seja, partícipe, concurso de pessoas, aplicar-se-ia aí o artigo 29 do Código Penal. Isso a investigação criminal, a polícia científica e a polícia civil irão apurar. Se não considerar que os pais foram partícipes desse crime, os pais podem responder, Beatriz, na seara cível. Então, a responsabilidade dos pais também, se comprovar que houve um nexo de causalidade com a omissão por parte deles, mesmo eles não estando no local, no momento da prática desse ato infracional, eles podem, assim como já decidiram diversos tribunais, responderem do ponto de vista de indenização cível. Então, esse adolescente deve responder a um ato infracional correspondente, né, análogo ao crime de estupro de vulnerável. Exatamente. Nesse caso, seria um ato infracional análogo ao artigo 217-A, como muito bem você falou, que seria um estupro de vulnerável, que se ele fosse maior, seria sujeito a uma pena de 8 a 15 anos. Como ele é menor, quais são as medidas socioeducativas que é importante que a sociedade alagoana, né, ela entenda que podem ser aplicadas se assim ele for responsabilizado? Pode ser aplicado uma admoestação verbal, né, que são aquelas explicações para que ele não mais faça isso. Pode ser aplicado uma reparação civil dos danos, né? Vai verificar se ele tem algum patrimônio ou não, ou se vai ter que se regredir aos pais. Pode ser aplicado uma prestação, Beatriz, de serviços à comunidade. E a medida socioeducativa mais drástica, no caso do menor infrator, é a chamada LA, que é a liberdade assistida, que é quando ele fica, sim, interno lá numa unidade de recuperação de menores. Vamos aguardar então, né, qual é a conclusão da polícia, qual será o pedido e também o entendimento do Poder Judiciário assim que receber este inquérito policial, né, para saber qual vai ser a medida que melhor se aplica nesse caso violento de
crime sexual envolvendo adolescente, né? Nesse caso, a gente não está falando aqui, né, Edson, como a gente costuma trazer no jornal, de maiores que estupram menores de idade até crianças. Dessa vez é um caso atípico, né, envolvendo aí 2 adolescentes, mas com um efeito gravíssimo, né, um resultado gravíssimo de natureza chocante a conduta desse menor de apenas 15 anos. E fica aí um alerta também, né, para as jovens e os jovens que marquem esse tipo de encontro e podem estar sujeitos a algum tipo de situação assim, né? Da maneira como foi feito, sem poder pedir ajuda para ninguém. Foi lamentável e a gente espera que ela se recupere. Com certeza, Eu volto com Bia. você.